Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Clame ao Senhor, amado. Diga para o Senhor se você está alegre ou se você está triste. Por que está triste? Se podemos colocar as nossas tristezas diante do altar do Senhor. E Ele nos traz a alegria e nos traz a paz. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é o Deus da misericórdia. Porque o Senhor é o Deus de amor. Só o Senhor entende a minha vida, conhece todo o meu interior. Oh Pai, Deus de promessa. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Nós te agradecemos porque, apesar das nossas falhas, o Senhor nos dá força, nos dá coragem, nos dá o Teu amor que é tão grande e tão bom. Obrigada, Deus, por essa noite. Conduza, Senhor, cada pessoa que aqui está, para que possa abrir o Teu coração para ouvir a Tua palavra. Abençoe o Teu servo que vai nos falar nessa noite. Que o Senhor possa estar, através do Espírito Santo, transmitindo a nós o que o Senhor tem preparado para cada um de Teus servos. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria, irmãos, que nós damos continuidade a esse culto, agradecendo a Deus pela mensagem de cada música, pela presença dos irmãos. Queremos agradecer e dar uma bênção toda especial sobre aqueles que estão nos assistindo através da internet, os nossos irmãos que estão viajando nessa hora estão nos assistindo, e também o pastor Rogério, creio que lá em Espírito Santo, está nos assistindo, e nós queremos dizer que Deus tem nos abençoado, e a igreja está orando para que no dia 29 possa ser confirmado aquele convite, e que Deus esteja abençoando o pastor Rogério, sua querida família. Irmãos, nós estamos vivendo dias interessantes nesse início de ano. Estamos estudando na escola bíblica dominical e nos pequenos grupos sobre a adversidade. A adversidade nada mais é do que as nossas necessidades. E lá no Salmo 27 diz que o Senhor, diante das nossas adversidades, Ele nos coloca no seu pavilhão, isso é, no seu depósito, para recebermos dele todo o conforto, todo o cuidado. Estamos trabalhando, irmãos, para uma série de mensagens para complementar ou dar continuidade àquilo que nós estudamos nos 40 dias de propósito. A nossa equipe está reunida para logo em seguida aprovar o nosso programa para os próximos dias. Na nossa assembleia passada, foi aprovado o nosso orçamento, o nosso calendário já foi aprovado e muitos desafios estão diante de nós. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, dos versos 15 a 17. Vou convidar os irmãos para se colocar mais uma vez. E eu quero que os irmãos façam essa leitura em Gálatas 6, de 15 a 17. Por favor, em pé, todos, vamos ler a uma só voz. Leiamos. Assim
Eu vou pedir para a irmã Fabiana nos dirigir a Deus em oração, pedindo por esta palavra, por essa mensagem, por essa leitura da sua palavra e pelo assunto que nós vamos trazer hoje, as marcas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, em primeiro lugar, ó Pai, eu te peço, Senhor, que abençoe cada um que está aqui, Senhor, que nosso coração, Pai, possa estar preparados, ó Deus, para receber essa palavra, Pai. Que tudo que ouvimos, ó Deus, possa, Pai, surtir efeito nas nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo venha trabalhar em conjunto com o nosso pastor, ó Deus, para que venhamos verdadeiramente viver essa palavra, Pai. São essas bênçãos que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra de Paulo à igreja da Galácia foi uma palavra muito contundente, foi uma palavra muito esclarecedora e uma palavra doutrinária para aquela igreja. A igreja estava passando por uma dificuldade muito grande. Nós poderíamos trazer, talvez, alguns aspectos da história da Galácia para os irmãos. Mas acontece que esse texto aqui, Paulo, ele afirma categoricamente que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão seriam coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Naturalmente aqui Paulo, ele está falando algo da lei, que a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E agora ela não precisava mais, porque Cristo, que não veio abrogar a lei, mas veio cumpri-la em nosso lugar. Então agora essas coisas já tinham passado, porque os irmãos sabem que a circuncisão era um protótipo ou um sinal de purificação. Eu não quero entrar em detalhes, não há necessidade disso, mas nós sabemos que isso era um ponto principal da lei. Mas Paulo esclarece àqueles irmãos que agora essa lei não tinha a menor importância, uma vez que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele diz então, dando uma afirmação generalizada, que todos quantos seguirem essa regra vão ser abençoados por Deus, tanto aqueles de lá da Galácia como o Israel de Deus. Agora, ele então, depois de tudo isto, ele vem trazer uma palavra doutrinária, afirmativa, contundente do seu conhecimento, da sua estirpe, dizendo: de agora em diante, ninguém mais me moleste. Com o quê? Com essas doutrinas, com esta lei, porque de agora em diante fica esclarecido que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E é claro que nós vamos ver o que são essas marcas. Porém, antes, quero dizer que a Galácia estava no projeto da primeira viagem de Paulo, quando ele começa a desenvolver o seu ministério. Ele então começa lá falando para os irmãos da Galácia um tipo de mensagem que eles não estavam acostumados a ouvir. A cidade estava com muitas necessidades e estava naquele projeto de Paulo estar visitando aqueles irmãos para trazer uma mensagem para eles. E quando Paulo começa a pregação da palavra, muitas pessoas se converteram. E Paulo, então, estabelece a igreja lá na Galácia. A Galácia tinha algumas dificuldades políticas. Tinha a chamada Alta Galácia e a Baixa Galácia, onde a política se dividia e o povo andava sempre numa verdadeira confusão, escravizados por uma política de maneira dúbia, uma política duodenal,
uma política que puxava um para um lado, outro para outro. E Paulo, então, ali traz a mensagem poderosa do Evangelho, e as pessoas, então, vêm para assistir a Paulo, e todas elas se convertem ao Senhor. Então, foi um grande número de conversão. Mas Paulo, que tinha no seu programa visitar toda aquela região da Ásia, ele então começa a desenvolver a sua viagem. Quando ele sai, deixando aqueles crentes lá, o que acontece? Entraram alguns judeus chamados eruditos, alguns judeus sábios, e eles começaram então a dizer para aqueles irmãos que tinham recentemente aceito Cristo como seu Salvador, feito a sua decisão a favor do Evangelho de Cristo, eles começaram então a pregar uma doutrina que eles não poderiam ser cristãos se não observassem a lei. E eles então começaram esse costume da circuncisão. Todos tinham que ser circuncidados. Na verdade, meus amados irmãos, aquela região estava escravizada pelo pecado. E Paulo veio trazendo uma mensagem que era uma novidade muito grande. E a mensagem era: em Cristo vocês vão encontrar a verdadeira liberdade. Em Cristo vocês não precisam mais andar atrás da lei, porque a lei, como estava enferma, Cristo precisou vir cumpri-la em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter essa verdadeira liberdade em Jesus. Porém, com a saída de Paulo, aqueles judeus vieram trazendo de novo esses rudimentos da lei, que era uma coisa simplesmente sem muita importância. Então, por isso, Paulo, de uma certa maneira, dá-nos a impressão que ele ficou tão irritado, que ele começa para aqueles irmãos dizendo: olha, esse negócio de circuncisão ou incircuncisão, que é uma questão da lei, isso não é nada, porque o que é importante na vida é ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É você nascer de novo, é você ser uma nova criatura, você buscar o perdão para os seus pecados, você buscar a regeneração em Jesus, é você pertencer à família de Deus. Bem, se isto é verdade, então, Paulo então diz assim: agora ninguém mais vai me molestar com doutrina alguma, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E hoje, meus amados irmãos, nós estamos vivendo vidas semelhantes na nossa sociedade. Cada dia aparece algo querendo imprimir em nós uma espécie de legalismo. Então, coisas que nós não devemos fazer, coisas que nós não podemos dizer, coisas que nós não podemos comer, e até algumas questões religiosas, e até igrejas que pregam certas doutrinas que nós temos na Bíblia o conselho que nós deveríamos torná-las anátemas, isto é, excomungadas, porque são coisas que não têm nada a ver com uma nova vida em Cristo Jesus. Então, essa nova vida em Cristo Jesus, que nós recebemos através do arrependimento dos nossos pecados e através da nossa fé em Jesus, nós podemos também dizer para as pessoas que às vezes vêm nos molestar com a sua maneira de crer, a sua maneira de proceder, nós podemos dizer: olha, eu não quero ser molestado, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O que seriam essas marcas de Cristo na sua vida? Claro que eu sei que cada uma pessoa aqui que tem Cristo no seu coração, que mudou a sua vida, talvez você tenha uma lista de coisas que sejam marcas de Cristo em sua vida. Por exemplo, um dia
eu conversei com uma moça que era crente. O nome dela se chama Maria Isabel. E a Maria Isabel, que era membro da minha igreja lá no Rio Grande do Sul, ela disse para mim um dia: pastor, eu tenho no meu corpo as marcas de Jesus. E eu tenho coisas na minha vida que as marcas de Jesus fizeram com que eu deixasse. Uma vez a minha irmã queria que eu fumasse. Eu experimentei. Em Cristo Jesus eu deixei isso, eu não quero fumar mais. Então a minha vida mudou. E ela contou-me muitas coisas que a vida dela tinha mudado. Ela disse-me assim: pastor, mas tem uma coisa que não muda na minha vida. Eu tenho muita vontade de ir a um baile. Eu queria dançar, eu queria ir a um forró. Naquele tempo que eu era pastor, lá em Alvorada, não tinha essa dança forró, tinha outras. Mas ela disse: eu quero ir lá num salão de baile. E eu não descanso enquanto não acontecer isso. Os meus amigos me convidam, os meus colegas me convidam, as minhas irmãs que não são crentes me convidam. E eu gostaria de ir num baile. Pastor, o senhor permite que eu vá num baile? É uma dificuldade para o pastor. Mas eu peguei no ombro dela e disse assim: Isabel, eu vou te dar 2 semanas de recesso na tua vida espiritual. Mas sabe que um pastor pode fazer isso? Eu disse para ela: vai lá no baile. Se alguém te vir no baile e for falar contigo, diga: foi permissão do pastor altivo. Quando eu chego na quinta-feira na igreja, irmãos, aquela moça estava desesperada, me esperando, chorando amargamente. E eu então fui até ela, e ela me disse assim: pastor, eu nunca me senti tão ridícula indo num baile. Eu vendo aquelas pessoas dançar, aparentemente com tanta alegria, e eu lá naquele baile, solitária, ninguém me olhava, eu me olhava e me achava ridícula. Parece que eu estava com uma roupa desacertada, parece que eu estava fora de lugar, nada daquilo combinava comigo. E eu ali naquele salão, chorando, falei com o meu Deus: Senhor, coloque essa marca na minha vida, eu quero ser marcada pelo Senhor hoje à noite. E ela foi marcada, e na quinta-feira então ela falava comigo dessa marca que Deus tinha acrescentado na sua vida. Agora, irmãos, quantas marcas você tem? Você já poderia fazer uma lista de marcas que Deus colocou na sua vida como marcas de Jesus no seu coração. Eu poderia trazer uma lista de marcas no meu coração, daquilo que Deus fez na minha vida. Hoje, quando os irmãos estavam falando sobre a diversidade, eu tenho experimentado a diversidade na minha vida. Os irmãos sabem que eu era uma pessoa que eu lia muito, que eu estudava. Hoje eu não vejo mais, eu não tenho condições de ler mais, não tenho condições de estudar. Eu não gosto mais de sair, porque eu não enxergo as pessoas, eu tenho dificuldade para ver. As pessoas passam na minha casa, me cumprimentam, quando a minha esposa está lá, eu pergunto quem é, mas eu não sei quem são. Elas falam o meu nome, mas eu não sei quem é. Agora, isso são privações que nós temos, mas por outro lado, nós temos as marcas de Jesus que falam muito alto na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso evangelho, como salvo por Cristo Jesus. Mas eu quero falar de 4 marcas que acompanharam a vida de Paulo, e por isso ele dizia com tanta clareza: ninguém vai me molestar mais daqui para frente, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então nós poderíamos agora talvez ficar pensando, eu poderia até deixar os irmãos dar a sugestão, o que seria que era a marca de Cristo na vida de Paulo. Então, primeira coisa, que era a marca do poder do Espírito Santo na vida dele. E o irmão tem essa marca
do poder do Espírito Santo na sua vida. Tem muitas pessoas que acham que o poder do Espírito Santo é você fazer alguma coisa, e que é você dizer alguma coisa. Mas a marca maior do Espírito Santo, que é chamado dom do Espírito Santo, é a salvação em Jesus. Não existe outro dom. Os outros dons do Espírito Santo são capacitações que Deus dá para o crescimento do corpo, que é a igreja. Ele dá a quem quer, quando quer e como quer. Essas são descritas no livro de Corinto e outros livros como Efésios, Gálatas, próprio Gálatas e outros livros da Bíblia. São capacitações que Deus nos dá. Mas na verdade, irmãos, o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o poder da salvação em Jesus. Por isso a Bíblia diz: se alguém blasfemar de Deus, vai acontecer o quê? Vai ser, quem sabe? Quando a gente blasfemar de Deus, vai ser o quê? Castigado. É isso? É isso? Pode responder, irmão. Quem blasfemar de Deus vai ser? Ninguém fala. Então os irmãos têm que aprender isso, bem sério. Quem blasfemar de Deus vai ser perdoado. Isso é doutrina, isso é conhecimento doutrinário, é ensinamento da palavra. Mas quem blasfemar de Jesus vai ser o quê? Perdoado. Quem blasfemar de Jesus vai ser perdoado. E quem blasfemar do Espírito Santo vai ser condenado. E qual é a condenação, ou qual é a blasfêmia do Espírito Santo? O que é blasfemar do Espírito Santo? Os irmãos sabem? Já leram isso na Bíblia? Já se aproximaram disso para ver com profundidade o que é blasfemar do Espírito Santo? Quem sabe pode se levantar e dizer: é não se converter. Blasfemar do Espírito Santo é uma pessoa que não se converte, isto é, que não aceita Jesus como seu Salvador pessoal. E a aceitação de Jesus como Salvador pessoal é através do arrependimento dos seus pecados e através da sua fé em Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Então isso é blasfêmia do Espírito Santo. Então Paulo, ele tinha na sua vida o poder do Espírito Santo. Sua mensagem era poderosa, a sua salvação foi contundente, foi convincente. Quando Deus falou com ele lá na estrada de Damasco, que ele caiu daquela cavalgadura, ele ia para Damasco para perseguir aqueles que estivessem reunidos no nome de Jesus, tanto mulheres como homens, como criança. E ali Deus falou com Paulo, e ele recebeu de Deus o poder do Espírito Santo, que era o poder de convencer. O Espírito Santo, irmãos, primeiro poder do Espírito Santo na sua vida é o poder de convencer você que você é um pecador perdido e que você precisa voltar para Jesus, dar meia volta e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Agora, também o poder do Espírito Santo na vida da pessoa é inspirar a pessoa. E os irmãos sabem que ao longo da história, ao longo do Evangelho, ao longo das cartas de Paulo, nós encontramos um homem de Deus que era uma inspiração. Foi uma inspiração para os seus dias, foi uma inspiração para a igreja daquele momento. E Paulo continua sendo uma inspiração para nós, uma inspiração para a obra missionária. E o poder do Espírito Santo não só tem o poder de convencer, como tem o poder de inspirar. E Paulo tinha esse espírito. Mas o mais interessante de todos, em todos essas nuances
desse poder de Deus na vida de Paulo, nós encontramos o poder do Espírito Santo, irmãos, que é o poder de regenerar o homem pecador, aquele que está perdido, que está condenado, que está vivendo uma vida de miséria. Através do poder do Espírito Santo, Deus pode regenerar essa pessoa, Deus pode cuidar dela, Deus pode fazer dela uma nova criatura. Esse era o poder das marcas de Paulo. Ele tinha o poder do convencimento da graça e do poder de Deus. Ele tinha o poder da inspiração e ele tinha o poder da regeneração. Deus cuidou daquele homem, transformou aquela vida e ele foi um testemunha vivo do Senhor naquelas regiões por onde ele passava. A segunda marca de Paulo, as marcas de Cristo na vida de Paulo, era a marca da graça de Deus. Meus irmãos, não há coisa mais importante do que a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus, ela nos achou antes. Quando nós estamos procurando alguma coisa, encontramos a graça de Deus, que tem o poder de nos comprar por bom preço. A graça de Deus tem o poder de nos justificar, isso é, tornar a nossa vida sem pecado, como a vida de Cristo. E a graça na vida de Paulo, irmãos, era algo reconhecido por ele, e a pregação dele era que a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não temos esse merecimento. Essa graça de Deus nós recebemos por Cristo Jesus sem merecê-la. Não era mérito. O nosso mérito era pagar o nosso pecado numa cruz ou num lugar de castigo, com a nossa própria vida. Mas como não seria possível, então o Senhor Jesus veio para sofrer, tomar as nossas dores. Por isso que nós podemos dizer, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom especial de Deus, é o dom gratuito da salvação. Não precisamos fazer nada para recebê-la. Também nós, quando recebemos essa graça, nós temos que reconhecer que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Mas será que nós temos capacidade de entender que aquele pecado, por pior que tenha sido, em Cristo Jesus, ele pode pagar o preço vicário pelo nosso pecado, o preço do sacrifício na cruz, comprando-nos com a morte dele. E, acima de tudo, Paulo demonstra para todos os lugares onde ele passava que ele era um homem que tinha uma nova vida. Era um homem que tinha sido regenerado, tinha sido perdoado, tinha sido comprado. E agora, então, ele podia expor, como fez em todos os lugares por onde passou, falando da nova vida em Cristo Jesus. Os reis daquela época o chamaram de louco e dizia que pelas muitas letras ele estava delirando. Quando ele perguntou para Festo, por pouco ou por muito, eu queria que tu fosses também um cristão como eu, porque ele tinha uma nova vida em Cristo Jesus. Então as marcas de Paulo, para aqueles irmãos que estavam tentando pregar a circuncisão, era a marca do poder do Espírito e era a marca do poder da graça de Deus. Terceira marca que Paulo tinha na sua vida, no seu corpo, era a marca da esperança. Porque ele era um soldado romano, estava lá para combater toda e qualquer coisa que viesse contra as autoridades romanas. Agora ele abraça o Evangelho de Cristo, com essas marcas no seu corpo, ele então tenta demonstrar a marca da esperança. E ele fala isso, que Deus chamou de povo quem não era povo, quem não era nada, tornou-se povo de Deus. Hoje nós que somos aqui, irmãos, somos os chamados gentios. Não foi para nós a bênção da salvação. A bênção da salvação era para o povo judeu.
E aconteceu duas coisas, irmãos, na Bíblia, só duas vezes. A primeira foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que é a palavra Pentecostes? A palavra penta quer dizer 5, e a palavra pentes quer dizer 50. E costes é um verbo que é misturado com outro e vem dar a palavra colheita. Pentes costes era a festa da colheita que se dava 50 dias depois da Páscoa. Estavam ali pessoas reunidas de várias nações, 17 nações representadas. E ali naquela hora, Deus se apoderou deles com a manifestação do Espírito Santo, e aconteceu que cada um deles falava na sua língua, e eles os ouviam como se fosse na sua. E ao invés de haver um movimento na língua, houve um movimento no Espírito, através do ouvido. Então a operação foi no ouvido, e não foi na língua. Então a palavra novas línguas é uma palavra tremendamente difícil na Bíblia, que é chamada glossa, idioma, língua estrangeira. As pessoas que traduziram a Bíblia, lamentavelmente, traduziram errado a palavra língua estranha. Muito menos podemos firmar uma doutrina numa língua estranha. Então aí, Paulo tinha esse poder das marcas, da esperança em Cristo, porque através do Espírito Santo, Deus começou um novo trabalho, um movimento no mundo. Nunca mais aconteceu uma manifestação igual àquela do dia da colheita. Esse silêncio é para os irmãos perguntarem, para que foi aquilo? Por que teve aquilo? Aquilo, irmãos, foi para marcar o ministério da igreja no mundo. Lá no livro de Atos, ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de quê? Revestidos de quê, irmão? De poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Revestidos de poder. E a outra manifestação aconteceu quando Paulo e Pedro começaram a pregar o Evangelho aos gentios. Os gentios se converteram, e um dia Paulo foi lá e perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles estavam convertidos e perguntaram, mas o que é isso? Nós nunca ouvimos falar nisso. E diz que naquele dia teve uma manifestação igual como no dia do Pentecostes, para provar que o Evangelho de Cristo é um Evangelho universal, para todas as pessoas. Então nós recebemos o Evangelho, nós que éramos gentios, nós que não éramos da promessa, nós que nem nos chamava povo, ele nos chamou povo agora, povo de Deus, nós somos chamados povo de Deus. Paulo então quer dizer para aqueles irmãos da Galácia, nós temos uma marca na nossa vida, a marca do povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. Também a marca que não era daqueles que não eram povo, se tornando povo de Deus, e foi dado poder para eles de se tornarem co-herdeiros, isto é, herdeiros com Cristo. Tomaram-se filhos de Deus e se tornaram herdeiros. Lá no livro de João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E depois, aquela história maravilhosa de que ainda não é revelado o que havemos de ser, mas quando ele vier na sua glória, então saberemos e teremos dele aquele acesso ao Pai como co-herdeiro de Deus. E a quarta e última marca
que Paulo tinha no seu corpo eram as marcas do amor. Hoje nós estamos falando sobre isso, irmãos. A marca do amor. Se nós não amamos, como podemos dizer que amamos a Deus se não amar as pessoas? Então a marca de Paulo, em todas as suas cartas, era o amor. Ele nos amou primeiro. Foi a mensagem de Paulo. Sabe por quê Deus nos amou? Porque Ele nos amou primeiro. É Ele que começou esse amor por nós. Ele também deu a sua vida em resgate de todos nós na cruz do Calvário. Ele pagou o nosso preço quando nós ainda éramos pecadores. Lá no livro de Romanos fala isso, capítulo 5. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele deu a sua vida por nós, muito mais agora que somos filhos de Deus, que não vai nos dar aquilo que nós lhe pedirmos. Então esta é a verdade. Ele também nos comprou. E nessa compra estava algo extraordinário. Nós pertencemos a Deus. Antes nós não pertencíamos a ninguém. Nós não pertencíamos nem a nós mesmos, porque nós não podíamos salvar a nossa vida. Mas Ele veio, nos comprou. E a Bíblia diz que Ele colocou o nosso nome no livro da vida, escrito com seu próprio sangue lá. Então, vai ser muito bom quando você estiver lá na presença de Deus e você ouvir o seu nome. Já pensou que maravilha? Ouvir o seu nome dito pelo Senhor Jesus. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquela coroa que está proposta, a coroa da vida que está proposta antes da fundação do mundo, para mim e para você, porque nós fomos comprados por um preço extraordinário, o preço da vida de Jesus, o preço da vergonha de Jesus na cruz do Calvário. É claro que nós então estamos diante de algo extraordinário que Paulo chamou a verdadeira liberdade. Mas na verdade, quando Paulo fala dessa liberdade que nós temos espiritual, ele transfere uma responsabilidade para cada um de nós, que nos tornemos escravos de Jesus. Aquele que está liberto no mundo torna-se escravo de Jesus. E Paulo então prega isso para os irmãos da Galácia: vocês de hoje em diante estão livres da condenação do mundo, livres do pecado, livres do inferno, mas vocês vão pertencer a Jesus, vocês serão escravos de Jesus, vocês serão peregrinos na terra, e vocês estão em marcha para a terra celestial, para a terra prometida. Então vocês estão estrangeiros, vocês que estão brigando tanto pela Galácia, pela alta Galácia, pela baixa Galácia, pela circuncisão ou incircuncisão. Mas olha aqui, a liberdade verdadeira é ser uma nova criatura em Jesus. Agora, é claro que Paulo aqui, ele fala para os irmãos e deixa uma oportunidade de escolha. Você tem a liberdade de escolher. Ou você é salvo por Jesus, ou você vai ser condenado por Jesus. O mesmo Jesus que hoje é o seu advogado, amanhã poderá ser o seu juiz. Conta-se que 2 amigos começaram a estudar, e um se tornou advogado, e o outro se tornou um comerciante. E aquele comerciante começou a fazer coisas erradas, começou a roubar, começou a trair, e de uma hora para outra, a lei do seu país o condenava à morte. E ele então foi preso, passou um tempo preso até que o juiz chegasse à situação de condená-lo à morte. Aquele seu amigo advogado tinha se formado recentemente, então escreveu uma carta e, através de um soldado lá no quartel, deu àquele homem, dizendo: eu sou advogado, é verdade que é a minha primeira viagem como advogado, nunca advoguei crime nenhum, mas estou disposto a defender você. Estou disposto a defender você desse crime de morte. Aquele homem escreveu e disse assim: eu não tenho culpa nenhuma, e eu vou me defender sozinho. E o tempo passou, até que veio a sentença. Ele seria executado numa cadeira elétrica, e ele ia morrer na semana seguinte.
E ele escreveu uma carta para o seu amigo advogado: meu caro amigo, realmente chegou a minha condenação, e eu agora quero os teus trabalhos para ver se você pode me defender. Aquele homem, advogado, com muita calma, muito amor, escreveu assim: meu amigo, naquele tempo eu era advogado da vara criminal e poderia defendê-lo, mas eu prestei um concurso e hoje eu sou juiz. Então, lamentavelmente, você vai passar pelas minhas mãos. Naquele tempo eu poderia lhe defender, hoje eu terei que lhe condenar. Então assim vai acontecer com Cristo Jesus. Hoje Ele pode ser o teu advogado, hoje Ele pode ser o teu salvador, mas amanhã a Bíblia diz que Ele virá como juiz para julgar os nossos atos e os nossos feitos. Ainda que eu acho que nós, os crentes, não vamos entrar em juízo, porque nós temos um dos evangelhos mais perfeitos, que fala no João 5:24. Quem poderia ler para mim João 5:24? Ou então, quem sabe, pôr aqui na multimídia, para todos nós ler. O que diz lá? Tem condições? Ou então, o irmão abra a sua Bíblia e faça a leitura. João 5:24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Não será julgado. Então, muito cuidado quando a gente fala certas coisas e diz: todos nós vamos estar lá no juiz. Nós temos um advogado que vai estar lá por nós. Nós não seremos julgados, já passamos da morte para a vida. É isso que a Bíblia diz, quando nós cremos em Jesus e cremos naquele que Ele enviou, que lhe enviou. Então, irmãos, hoje você pode ter Jesus como seu advogado, porque amanhã você o terá como juiz. Então você precisa fazer uma escolha, uma decisão. E a decisão, na verdade, ela é sua, não pertence a ninguém. O irmão Ássimo hoje ensinou na escola dominical que nós não podemos ser crentes por procuração. Isso é, aqueles que não estão servindo a Deus vão entrar em juízo. E não adianta ele dizer: olha, meu pai é crente, a minha mãe é crente, a minha família era todo crente, a minha família era líder na igreja. Não vai adiantar, porque ele vai provar com as suas obras. Essa decisão, ela tem que ser feita no momento, é já, agora, não é depois, não. E também ela pode ser uma escolha consciente. Você não precisa ficar embevecido para tomar essa consciência. Você não precisa entender de tudo isso, mas você vai aceitar pela fé o Senhor Jesus. Então a minha pergunta é hoje à noite para você: você quer ter Jesus como seu advogado? Ou você prefere esperá-lo para ser o seu juiz, para julgá-lo? Então eu quero que todos baixem suas cabeças e nós vamos orar. E aquele crente que está aqui hoje à noite no culto, que já tem as marcas de Cristo, fique em pé. Você tem essas marcas de Cristo na sua vida, se coloque em pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, como eu te agradeço por ter essas marcas de Cristo na minha vida. Eu sou um salvo pelo Senhor, eu sou regenerado, fui inspirado pelo Senhor. Hoje eu tenho o dom do Espírito Santo, que é a salvação em Jesus. Mas talvez tenha pessoas que não puderam ficar em pé, porque ainda não tem Jesus no seu coração. Então eu queria convidá-lo a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Mas para isso você vai ter que vir aqui à frente, que eu vou orar por você. Será que é uma pessoa hoje aqui que ainda não tem Jesus
mas gostaria de oferecer a sua vida ao Senhor Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o meu advogado. Há alguém aqui hoje à noite que gostaria de convidar Jesus para ser o seu advogado? Vem aqui à frente, eu vou estar orando por você. Enquanto a música está tocando, pense nisso, pense no convite de Deus, pensa nessa marca de Jesus na sua vida, a marca do poder do Espírito Santo, a marca da graça de Jesus, a marca de se tornar uma nova criatura em Jesus, e a marca do amor de Jesus na sua vida. Jesus ama você, mas você precisa dizer para Ele: sim, Senhor, eu aceito o teu amor por mim. Então você deixe seu lugar, vem aqui à frente, coloque a sua vida diante de Deus e diga: Senhor Jesus, eu quero que tu seja o meu advogado, eu quero confiar no Senhor, porque eu não quero fazer parte do juízo, eu não quero entrar lá naquele juízo, deve ser muito difícil estar lá no juízo, mas eu sei que o Senhor vai advogar por mim. Se não houver alguém, hoje à noite, nós vamos encerrar orando, mas aí atrás na sua cadeira, tem, na frente da sua cadeira, tem uma bolsinha aí, e tem um cartão que você pode assinar o seu nome e entregar ali fora para alguém, fazendo a sua decisão ao lado de Cristo. Se você quiser assinar isso, bote seu endereço, seu e-mail, nós vamos responder. Vamos orar então. Pai amado, nós estamos, Senhor, na tua presença, e agradecemos, ó Deus bendito, por esta noite, pelos teus servos, ó Pai, que têm nas suas vidas a marca de Cristo. E te agradecemos por aqueles, ó Deus, que estão aqui hoje à noite, que não quiseram tomar uma decisão pública, mas poderão assinar o seu nome ali naquela ficha. Que tu os abençoe, ó Deus. Dá-nos uma semana de paz, uma semana abençoada. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão viajando em férias, que no próximo domingo eles estejam conosco, trazidos com paz e segurança. Abençoa agora a nossa ida para os nossos lares e guarda-nos durante essa semana, Senhor. Volta às aulas, volta ao trabalho, que tu nos abençoe, porque nós somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. E agora nós dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco e por igual com todos aqueles que te servem e te amam em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Fiquemos em pé e cantemos. Não se aflija, coração. Grande e tremendo é o Senhor. Coloque-se na presença do Senhor e com certeza o resto Ele fará. Reina o Senhor, tremam as nações, Ele está entronizado sobre os cherubims. Ele é grande em Sião, exaltado sobre os povos, digno de ser adorado, pois seu nome é grande, tremendo, santo é o Senhor. Exaltai o nosso Deus, e prostrai-nos ante a estrada de seus pés. Adorai o nosso Deus, o seu santo monte. Pois Jeová, o nosso Deus, é santo. Ele é santo. Reina o Senhor, tremam as nações, Ele está entronizado sobre os cherubims. Ele é grande em Sião, exaltado sobre os
povos, digno de ser adorado, o seu nome é grande, tremendo, santo é o Senhor. Exaltai o nosso Deus, pois Ele é fonte, e mostrai-vos ante estrado de seus pés. Adorai o nosso Deus no seu santo monte, pois Jeová o nosso Deus é santo. Ele é santo. Grande, tremendo, santo é o Senhor. Exaltai o nosso Deus, pois Ele é santo, e prostrai-vos ante estrado de seus pés. Adorai o nosso Deus em seu santo monte, pois Jeová o nosso Deus é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Amém, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto a Ti, a nossa adoração. E leve o Senhor contigo para casa, meu amado, a proteção do Senhor durante essa semana. Dê um abraço aí no seu irmão e deseja a ele as bênçãos do Senhor. Reina o Senhor, tremam as nações, Ele está entronizado sobre os querubins. Ele é grande em Sião, exaltado sobre os povos, digno de ser adorado, pois seu nome é grande, tremendo. Santo é o Senhor. Exaltai o nosso Deus, pois Ele é fonte, e prostrai-vos ante estrado de seus pés. Adorai o nosso Deus no seu santo monte, pois Jeová o nosso Deus é santo. Ele é santo. Reina o Senhor, tremam as nações, Ele está entronizado sobre os querubins. Ele é grande em Sião, exaltado sobre os povos, digno de ser adorado, pois seu nome é grande, tremendo, santo é o Senhor. Exaltai o nosso Deus, pois Ele é santo, e prostrai-vos ante estrado de seus pés. Adorai o nosso Deus em seu santo monte, pois
Tô parecendo a Sônia com esse cabelo. Cara de rebelde.